Oi, gente, tudo bem com vocês? Para os que não me conhecem, meu nome é Michele, sou professora de Química e hoje a gente vai dar início ao módulo 12 de Química 1. Esse módulo, ele fala, sobre tabela periódica, que é uma continuação, do módulo 11, onde foi introduzido esse assunto, Então, hoje a gente vai estar vendo conceitos novos, em relação à tabela e também vamos estar revisando alguns conceitos que foram vistos, no módulo anterior, tá? Para a gente estar fixando melhor esse conteúdo. Então, vamos começar? A gente tem aqui, ó, então, primeira coisa, a classificação, dos elementos, como os elementos, são divididos. Então, a gente tem os metais, que são esses elementos aqui representados na cor rosa. A gente tem aqui, ó, os ametais, que são esses aqui, que estão representados de amarelo. Temos os gases nobres, que são esses elementos aqui, ó, na última coluna, representados na cor verde. Além disso, a gente tem também, ó, o hidrogênio, que é um elemento que não se enquadra em nenhuma dessas classificações, tá? Então, ele é um elemento isolado. Outra coisa também que é importante mencionar é essa escadinha aqui, ó, que vocês vão costumar ver nas tabelas, que ela justamente é responsável por separar os metais dos ametais, tá? Para vocês poderem acompanhar a aula legal, seria interessante que vocês pegassem uma tabela periódica, para ir acompanhando juntinho comigo, que aí eu vou mostrando aqui e vocês vão acompanhando aí na tabela de vocês, Pode pegar a apostila, olhar a tabela na apostila, tá? Então, a gente tem a organização da tabela periódica e que forma que esses elementos foram organizados. Eles foram organizados em ordem crescente de número atômico, ou seja, a gente começa aqui, ó, com o hidrogênio, que é o primeiro elemento, que tem número atômico 1. Depois a gente vem aqui, ó, para o segundo elemento, que seria o hélio, que tem número atômico 2. Depois a gente vem para cá, ó, onde tem o lítio, número atômico 3. Depois vem o berílio, número atômico 4. Depois vem aqui, ó, o boro, número atômico 5 e assim sucessivamente. Então, a gente tem, ó, ela vai sempre assim, ó, nessa ordem aqui, ó, seguindo essa sequência aqui de número atômico, tá? Então, agora a gente vai começar a ver as propriedades de cada uma daquelas classificações. Então, começando pelos metais, Então, os metais, eles possuem brilho metálico, Eles são sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio. Então, por isso que antigamente a gente tinha, os termômetros feitos com mercúrio. Por quê? Conforme a temperatura aumentava, o mercúrio, ele dilatava e assim ele andava na escala, E assim a gente conseguia ter a temperatura através dessa dilatação do metal, ok? Os metais também, eles conduzem corrente elétrica, Tanto é que a gente tem, os fios de cobre, conduzem calor, Então, quando você, às vezes, está fazendo uma comida, e acaba esquecendo a colher, A colher metálica na panela, quando você vai pegar depois, Aí, quando você pega, a colher tá quente, Por quê? Porque os metais são bons condutores de calor. Possuem ductibilidade. O que seria isso? É a capacidade que tem de formar fios, tá? E maleabilidade, porque eles são maleáveis, São fáceis de você moldar. E eles tendem a formar cátions. Quem são os cátions, A gente já viu anteriormente que os cátions, são os íons que têm carga positiva, tá? E por que esses átomos têm carga positiva? Porque eles perderam elétron, tá? Mas isso a gente vai ver depois com calma. Agora a gente vai ver as outras propriedades. Temos os ametais, Que
eles não, ao contrário dos metais, eles não possuem brilho, eles não vão conduzir corrente elétrica e calor, e enquanto os metais formam os cátions, ou seja, os que têm carga positiva, os ametais vão formar os ânions, que são os íons com carga negativa. Temos os gases nobres, né, que é aquela última coluna. Então, como o nome já diz, né, gases, então eles são gasosos à temperatura ambiente, são compostos estáveis, né? Guarda essa propriedade que ela é super importante, que a gente vai ver depois. E eles não formam compostos com outros elementos de forma espontânea, né? Eles não formam compostos com os outros elementos justamente por conta dessa estabilidade aqui, tá? Eles não precisam se ligar com ninguém para poder atingir essa estabilidade. E por último, né, o hidrogênio, que é um elemento atípico e não se enquadra em nenhum grupo da tabela, como eu já falei anteriormente. Bom, aí a gente tem aqui agora a disposição dos elementos na tabela. Então, as famílias A, né, que são os elementos representativos, que são essas duas primeiras colunas, esses dois primeiros grupos aqui, e esses outros 6 aqui, tá? Que vão constituir os elementos representativos. Então, né, que são as famílias A, né, que a gente fala que são as famílias altas, e a família B, que a gente não vai falar hoje, que são os metais de transição, que são as famílias baixas, tá? Então, a família, né, o grupo 1, né, ou família aqui, ó, 1A, a gente chama eles de metais alcalinos. Esse segundo grupo aqui, o grupo 2, é o grupo dos metais alcalinos terrosos. Depois, vindo para cá, ó, a gente tem o grupo 13, que é a família do boro. Por que ela recebe esse nome? Porque o boro é o primeiro elemento que constitui essa família. Depois a gente tem a família do carbono, porque o carbono é o primeiro elemento dela. Depois a gente tem a família do nitrogênio, porque o nitrogênio é o primeiro elemento que aparece aqui nessa família. Depois a gente tem outros 3 grupos que também recebem nomes especiais. O grupo 16 é o grupo dos calcogênios, 17 é o grupo dos halogênios e 18 é o grupo dos gases nobres, tá? A gente também tem, né, como eu falei, essa divisão, né, dos elementos representativos, as famílias altas, e os elementos ou metais de transição, né? A gente tem os metais de transição externa, que são esses elementos centrais aqui, e os elementos de transição interna, que são esses elementos que ficam aqui abaixo. Através da posição, né, que o elemento está na tabela periódica, a gente consegue saber o final da distribuição eletrônica dele, né? Isso já foi falado no módulo 11, mas eu queria reforçar porque isso é importante. Então, quem está aqui, ó, nessas 2 primeiras colunas, a distribuição eletrônica termina em S. Quem está aqui, ó, termina em P. Quem está aqui no meio termina em D. E essa galera aqui de baixo vai terminar em F, tá? E como que a gente, através dessa posição, a gente consegue, né, dessa posição da tabela, a gente consegue estimar, né, consegue saber até onde a distribuição vai, né, até que subnível essa distribuição é feita, e também a gente consegue saber a quantidade de elétrons que a gente vai ter na camada de valência. Quem é a camada de valência? É a camada mais externa, né, que um átomo possui. Então, quem está aqui, ó, no grupo 1, ele termina em Ns1, ou seja, tem um elétron na última camada, na camada de valência. Quem é do grupo 2 termina em Ns2, ou seja, tem 2 elétrons na última camada. E só para relembrar, o que seria esse N? Esse N corresponde ao período,
né, que o átomo tá. Então, a gente, se vocês olharem, né, a tabela periódica, ela tem um total de 7 períodos, né, de 7 linhas horizontais. Então, quem está aqui, ó, o hidrogênio e o hélio, está no primeiro período. Aqui, ó, essa outra galera está no segundo período, terceiro, até vir aqui embaixo, onde a gente tem o frâncio, o FR, que corresponde ao 7º período, tá? Então, e aqui esse outro lado? A gente tem aqui, ó, NS2, NP1. Ou seja, quem é do grupo 13 tem 2 elétrons no subnível S e 1 elétron no subnível P na última camada. Ou seja, quem é do grupo 13 tem o total de 3 elétrons na última camada. Quem é do grupo 14 tem 4. Quem é do grupo 15 tem 5. Quem é do grupo 16 vai ter aqui, ó, 2 mais 4, 6. Quem for do 17, 2 mais 5, 7. Quem for do grupo 18 vai ter o total de 8 elétrons na última camada. Isso é importante por quê? Né? Lembra que quando eu falei dos gases nobres, eu falei o seguinte, que os gases nobres eram elementos estáveis, né? Ou seja, eles não precisavam se ligar a nenhum outro elemento para poder adquirir essa estabilidade que os outros átomos necessitam, tá? Então, a gente tem a chamada regra do octeto. E o que vem a ser essa regra? Né? Ela diz que o átomo tende a adquirir a configuração eletrônica do gás nobre mais próximo, tá? Então, e por que o nome octeto? Porque com exceção do hélio, que é o primeiro gás nobre que fica aqui, o hélio só tem 2 elétrons na última camada, tá? Mas tirando o hélio, todos os outros elementos aqui, ó, dos gases nobres, todos eles têm 8. Então, por isso o nome regra do octeto. Então, o que acontece? Quem é do grupo 1 tem 1 elétron na última camada. Então, você tem que pensar, ó, ele quer ficar com 8 elétrons. Se esse átomo quer ficar com 8 elétrons, é mais fácil ele perder 1 elétron ou ele ganhar 7? É mais fácil ele perder 1, né? Aí você pensa, mas se ele perder 1, ele vai ficar com 8? Sim, vai. Por quê? Porque ele tem 1 elétron nessa última camada, mas a camada anterior dele, a penúltima camada, tem 8 elétrons. Então, quando ele perde esse 1 elétron aqui, ó, a camada anterior dele vai estar com 8 elétrons e assim ele vai se estabilizar. Quem é do grupo 2? Tem 2 elétrons. Então, é mais fácil que ele ganhar 6 elétrons para ficar com 8 ou ele perder 2? Mais fácil ele perder 2, né? Quem é do grupo 13? Tem 3 elétrons. O que vai ser mais fácil para eles? Perder 3 ou ganhar 5? Perder 3, né? O grupo 14, ele tem 4 elétrons, né? Na última camada, mas a gente não vai discutir aqui com relação à carga dele, tá? O grupo 15, com 5 elétrons. Para ele ficar com 8, é mais fácil ele ganhar 3 ou ele perder 5? Ganhar 3, né? Então, ó, esses caras aqui, ó, já vão começar a ganhar. O 16 tem 6, vai querer ganhar 2, e o 17 tem 7, vai querer ganhar 1. Ou seja, esses 3 últimos aqui vão preferir ganhar elétrons. E o grupo 1, 2 e 13 vai preferir perder, né? Então, vamos ver aqui um quadrinho que ilustra isso daqui que eu tô falando. Então, ó, quem é do grupo 1 tem 1 elétron na última camada, então ele vai querer perder 1 elétron. Se ele vai perder 1 elétron, ele vai ficar com a carga mais 1, né? Porque a gente já viu que quando o átomo perde elétron, né? Ou seja, quando ele se livra daquela carga negativa, ele fica mais positivo. Então, quanto mais elétron o átomo perder, mais positivo ele fica. Então, aqui, quem está no grupo 2 tem 2 elétrons na última camada. Então, se ele se livrou de 2 cargas negativas, ele ficou ainda mais positivo.
né? Ficou com carga mais 2. Quem é do grupo 13 tem 3 elétrons na camada de valência, então ele vai perder esses 3 ficando com carga mais 3. Agora, quem for aqui do grupo 15 tem 5 elétrons, vai querer ganhar 3, então vai ficar com carga menos 3. Por quê? Porque está ganhando 3 cargas negativas. Então, por isso que ele fica mais negativo aqui. Quem é do grupo 16 tem 6, então vai querer ganhar 2, ficando com 2 cargas negativas. E quem é do 17 tem 7 elétrons, vai querer ganhar 1 elétron, ficando com uma carga negativa. Então é até tranquilo, né, de gravar, ó, 1, 2, 3, aí pulo 14, menos 3, menos 2, menos 1, né? Então, gente, agora a gente vai começar falando de cada um dos grupos da tabela, mais especificamente, tá? Então, começando pelo grupo 1, né, que a gente já viu, que são os metais alcalinos. Esses elementos, eles têm baixa densidade, são moles e extremamente reativos, né? As reações dos metais alcalinos com água é explosiva. E os principais elementos desse grupo são sódio e potássio, que são elementos essenciais, né, para o nosso corpo, né? Então é essencial que o sódio e o potássio, né, estejam em equilíbrio, né, as taxas estejam equilibradas, né, para o bom funcionamento do nosso corpo. A gente vai ver agora um vídeo, né, que fala justamente, que mostra, né, a reação dos metais alcalinos com a água. Vamos assistir? There are 6 alkali metals: lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium and francium. They're all soft metals which can be cut with a knife. In air, the elements quickly become coated with compounds that form on the metal's surface. Here, for example, is lithium. When we slice it, you can see the metallic luster, but the black coating quickly reappears. Sodium is kept under oil to prevent reaction with air. Again, when we cut it, the metal surface can be seen. But this time, corrosion occurs even more quickly. With the next alkali metal, potassium, the corrosion in air is so quick that it's hard to see the metallic luster at all. As we go down the group, the elements seem to react more quickly with air. Now let's see another reaction of the alkali metals, the reaction with water. We'll start with lithium. The metal floats on the water and reacts with it, giving off hydrogen gas. Now for sodium. The same sort of thing happens, although the reaction is a bit more vigorous. All the alkali metals react with water in the same way. Let's see an equation for the reaction. Hydrogen gas is produced, and the metal dissolves to give an aqueous cation with a single positive charge. Now for potassium. This time you'll see a flame. The heat given out by the reaction is produced so quickly that the hydrogen gas catches fire. It burns with a lilac flame. The next element is rubidium. This time we put a safety screen between us and the reaction. You can see that things gradually become more terrifying as we go down the group. Let's try cesium, our 5th alkali metal. Bom, gente, agora a gente vai assistir um outro vídeo que também agora é a reação do sódio com a água, só que numa escala maior, tá? Aí vocês vão ver vão ver o resultado disso. Keep throwing it. Oh! Explosion! I need a slow motion, Jay. Hold on. Hold on. Wait. We are recording. Stop from the dock. Wait. Stop. Can you want me to throw it real far? Hold on, wait. That way?
Oh! 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 E aí, gente? Maneiras de reações, né? Mas eu queria enfatizar, né, que nesse segundo vídeo, né, isso não é uma coisa legal, né? Primeiro porque é perigoso, né? Esse tipo de reação só deve ser feita, né, em laboratório, né, em que ocorre um controle, né? Ali podia ter naquele lago podia ter acontecido algum acidente, né? É perigoso esse tipo de coisa. E além do mais, vocês viram, né, que a reação dos metais alcalinos com a água, ele gera uma base, né? Ou seja, ainda pode acabar influenciando ali no pH, né, da água, né, na vida marinha ali daquele local, né? E deixando esse pH mais básico. Então, por isso que o nome desses metais, né, são metais alcalinos, porque essas substâncias, quando em contato com a água, elas geram bases, né? E as bases são substâncias que têm o pH básico, que têm o pH alcalino, tá? Então, é por isso que elas recebem esses nomes, tá? Agora vamos dar continuidade e vamos ver agora o grupo 2. Então, o grupo 2, como a gente já viu, né, são os metais alcalinos terrosos. E a gente tem, né, como os elementos mais importantes desse grupo, o cálcio, né, que é um elemento imprescindível, né, para os nossos ossos, né, para os nossos dentes. O magnésio, né, é um elemento importante na fabricação dos automóveis, também para fogos de artifício. O grupo 13, né, ou a família do boro, a gente tem, né, como principais elementos o boro, que é um elemento que ele não é encontrado livre na natureza, ele vai ser encontrado sempre, na maioria das vezes, combinado com oxigênio e sódio, que vai receber o nome, essa substância recebe o nome de bórax, né? Outra curiosidade é que o boro, né, aquela escadinha que a gente viu, ela separa justamente o boro, que é o primeiro elemento, né, desse grupo, do alumínio, que é o segundo. Ou seja, o boro é um ametal e o alumínio é um metal, tá? Então, a escadinha é justamente dividida aqui. Então, o boro é o primeiro, né? É o primeiro grupo do bloco P e o primeiro a misturar metais e ametais. Então, o boro é ametal e os outros elementos do grupo 13 são metais, né? Começando pelo alumínio. Né? O alumínio também é super importante, né? Mas ele, assim como o boro, ele também não é encontrado puro na natureza, né? Ele vai ser encontrado, né, como bauxita, e a partir da bauxita a gente consegue produzir a alumina, né, que é esse óxido aqui, e a partir da alumina a gente consegue produzir o metal, o alumínio em si, né, que aí é utilizado também, né, para uma série de coisas, né, no nosso dia a dia, né? O alumínio está presente aí, né, em muitos utensílios, né, de casa, né, e por aí vai. Próximo grupo 14, né, também chamado da família do carbono. O carbono, né, é o elemento mais importante dessa família, né, e ele vai estar presente, né, a gente tem as conhecidas formas alotrópicas dele, né? Então a gente pode encontrar o carbono como diamante, né? Como grafite, carvão,
né? Além dessas formas que são sintetizadas aqui, ó, que são os fulerenos e os grafenos. Agora a gente vai dar uma olhadinha para ver um vídeo, né? Uma reportagem que fala um pouquinho sobre os grafenos. Vale a pena conferir. Vamos ver? 2 russos vão receber o Nobel de Física por isolar um material ultrafino, para lá de resistente e que promete revolucionar a indústria de eletrônicos. E não é que o futuro se escondia na ponta do lápis. Do grafite, os cientistas russos, agora premiados com o Nobel, produziram o grafeno, um material ultrafino e ultra resistente que, de quebra, conduz energia com mais velocidade do que o silício usado nos computadores atuais. Mas como, afinal, André Geim e Konstantin Novoselov descobriram o supermaterial? Foi com o que eles ironicamente chamam de técnica da fita adesiva. 6 anos atrás, eles aplicaram uma fita adesiva comum no grafite retirado da ponta de um lápis e conseguiram criar uma lâmina de carbono da espessura de um átomo. Um estudo feito pela Universidade de Columbia, aqui em Nova York, mostrou que uma folha de grafeno, que seria parecida com esse plástico aqui, esticada sobre uma xícara de café, só seria perfurada por uma carga maior do que a de um automóvel colocada aqui em cima. É um material tão impressionante que, além de transparente e 200 vezes mais resistente do que o ferro, é ainda flexível, o que abre inúmeras possibilidades. O grafeno pode ser o futuro dos chips de computador e das telas de TV. Tem aplicações previstas também na área de energia solar e pode alimentar baterias de telefones celulares. Mas o mais curioso, isso mostra como ciência é também uma questão de persistência, é que pouco antes de revolucionar a física, André Geim conseguiu algo tão ridículo quanto desnecessário: fazer um sapo levitar sobre um campo magnético, o que rendeu a ele o prêmio Ig Nobel, uma paródia do Nobel que premia as pesquisas mais esquisitas do mundo. Hoje, quando posaram para as câmeras, em frente à Universidade de Manchester, na Inglaterra, onde trabalham, os pais do grafeno não pareciam nem aí para as 10 milhões de coroas suecas, o equivalente a 2,5 milhões de reais, que botaram no bolso. Bom, agora a gente vai vai continuar, né? E vamos agora ver quais são as principais características, né? Quais são as principais informações que a gente tem a respeito do grupo 15, né, que também é chamada família do nitrogênio. Então, eles são sólidos, né, com exceção do nitrogênio, que é um gás, né, em condições ambientes. E o nitrogênio é um elemento químico fundamental, né, para nós, seres vivos, né? E por quê? Porque eles atuam na constituição, né, das moléculas orgânicas, como as proteínas e os ácidos nucleicos, tá? O grupo 16, que são os calcogênios, né? Esse grupo é o penúltimo grupo, né, antes dos gases nobres. Os principais elementos são os 2 primeiros, que é o oxigênio, que é o primeiro, e o enxofre, que é o segundo, né? O oxigênio, né, é um elemento essencial para a nossa vida, está presente, né, no ar, na água, né, em uma série de compostos, e o enxofre está presente na composição de muitos alimentos. O grupo 17, né, que são os halogênios, é o último grupo, né, que a gente tem aqui, ó, antes dos gases nobres, e os principais elementos, né, a gente tem aqui, né, desses elementos, o cloro, o bromo e o iodo, né? Aqui eu vou falar principalmente, né, o flúor, né, que tem a gente pode estar falando, né, com relação, né, ao auxílio, né, que dá para evitar, né, a cárie, né, presente nos cremes dentais, né? A água que a gente consome passa por um processo, né, de fluoretação. Então, recebe um pouco de flúor para estar ajudando, né, na prevenção de cárie. A gente também pode estar falando do cloro, né, que também é utilizado nas estações de tratamento de água, tá? E ele serve para quê? Para estar matando, né, os micro-organismos presentes na água, tá? Então, esses 2 elementos, né,
que estão no grupo 17, eles são adicionados na água que a gente bebe nas estações de tratamento de água, tá? E, por último, o grupo 18, né, que são os gases nobres, como a gente já falou, né, só para reforçar, né, porque essa é uma característica essencial, que são elementos estáveis, ou seja, eles não formam ligações com outros elementos. E os principais elementos que constituem esse grupo, né, são os 3 primeiros. O hélio, né, que é super usado, né, para a gente encher balão, né, dirigível também. A gente tem o argônio, que é bastante usado, né, nessas lâmpadas comuns incandescentes, e o neônio, né, que é muito, né, aquele que chamam, né, o gás neon, que é utilizado naqueles letreiros luminosos, tá? Então, gente, a minha aula termina aqui. Eu espero que tenha sido proveitosa, que vocês tenham conseguido entender tudo direitinho, tá? Eu queria desejar que vocês fiquem bem, que permaneçam em casa e em breve a gente vai estar se encontrando novamente para estar dando continuidade ao nosso conteúdo, tá bom? Um grande beijo, tchau, tchau!